Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, o que nos gera muita alegria, muita satisfação de estarmos envoltos nessas energias amorosas, de amizade, de compreensão, do desejo de aprender, de melhorar, o desejo de ajudar o outro, e isso tudo é muito bom, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos e rogamos ao nosso Pai de infinita bondade que possa abençoar a todos nós que estamos aqui neste momento conectados, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos filhos, netos, os nossos companheiros, os nossos pais que nos deram a vida. Que todos possam receber essas bênçãos de amor do nosso Pai, que é amor, é bondade, é justiça. Que durante o momento de estudo e oração, possamos receber essas energias maravilhosas e sentir a presença dos nossos amados mentores, que cuidam de cada um de nós, que cuidam das nossas águas fluidificadas, que cuidam do encaminhamento dos nossos irmãozinhos tão necessitados de luz, os nossos mentores que cuidam da nossa saúde, do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso corpo espiritual. Agradecemos por termos esses anjos valorosos cuidando de nós, por termos este Pai que nos permite aprender, evoluir, reparar as nossas faltas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para você que não colocou a sua mensagem no chat, mas que está aqui conosco, firme e forte, né? A gente tem pessoas que estão conosco desde o dia 25 de março de 2020, quando a gente começou o nosso estudo e oração. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Como diz o jovem, o chat está bombando hoje, vamos ver muitas mensagens. Dona Vera, boa noite, seja bem-vinda. Tita, Dona Mariângela, Marisa, Dona Marlene, Didi, Dona Solange, André, Jacira, querida, Maurício, Dona Irene, querida, Mel, Norminha, seu Antônio, sejam todos muito bem-vindos. Cisa, Vânia, Flora, secretária, seu Paulo, G., Dona Vanúzia, Dona Zélia, Patrícia, Ieda, seu Catuche, Osanira, boa noite. Bá, Lu, querida, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a vocês. Quando eu falo que eu estou feliz de verdade, gente. É muito bom a gente estar aqui juntinho, né? E é uma responsabilidade, né? Eu buscar uma lição e trocar ideias com vocês, porque longe de mim imaginar que eu sei mais, de jeito nenhum. Eu estudo, pesquiso, procuro vir aqui para traduzir esse estudo para a gente estudar junto, tá bom? Então, eu sou muito grata a vocês por vocês estarem nesse projeto, porque me permite aprender, me permite disciplinar tudo aquilo que precisa de ser domado dentro de mim. Muito obrigada. Hoje nós vamos estudar um capítulo deste livro, Diretrizes para o Êxito, né? Diretrizes para o Êxito, a autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido irmão Divaldo Franco. Os capítulos dos livros do Divaldo são maiores, então eu leio alguns parágrafos para a gente desenvolver o estudo, mas nós não temos tempo de ler o capítulo completo, certo? Fica muito longo. Então, eu gostaria, sempre é citado no resumo lá, você entra no estudo de oração, se inscreve, aciona o sininho, depois você pode olhar lá na descrição do vídeo, eu sempre coloco o capítulo, o livro, para vocês poderem ler em suas casas, tá certo? Hoje o capítulo é o capítulo 16, Tormentos Evitáveis. Eu vou ler, então, um pouquinho deste capítulo para a gente fazer o nosso estudo da noite de hoje. Tormentos evitáveis. É comum dizer-se que na Terra tudo são tormentos,
que a sociedade encontra-se perdida e que os valores éticos desapareceram. Certamente, são reflexões fundamentadas no pessimismo, na revolta, no desencanto daqueles que da vida somente aspiram ao prazer e às sensações imediatas em que se comprazem. Sem qualquer dúvida, a Terra ainda não é o paraíso, nem poderia sê-lo, porque os seres humanos que a habitam ainda são atrasados na sua quase totalidade. É natural, portanto, que haja tormentos no mundo, em face das imperiosas necessidades em que se expressam em maior volume, consumindo seus enganados portadores. Os tormentos que se multiplicam são derivados das ambições exorbitantes que não se convertem em realidade, das aspirações absurdas que não são consumadas, dos sentimentos nefastos que dominam a maioria, dos pensamentos vis que vão sendo acumulados e vitalizados em todo momento, das ações inditosas que se praticam. O inconformismo decorrente das paixões ainda não superadas induz a revolta, quando deveria estimular a realização de ações enobrecedoras. A autoinsatisfação, em face das reflexões falsas sobre triunfo pessoal e conquista de felicidade, deveriam ser evitados, mas que comprazem a quem os vitaliza, aceitando a postura de infeliz e da infelicidade. De acordo com as lentes dos óculos da emoção de cada um, a mesma luz se apresenta em tonalidades diversas, não porque se altere, mas sim como decorrência das tintas que foram usadas na sua elaboração. Olha que lindo isso. O mundo está muito melhor, tanto do ponto de vista das calamidades coletivas, dos fenômenos sísmicos que vêm diminuindo, quanto das catástrofes que assolam periodicamente a humanidade. As informações rápidas facultam o acúmulo de conhecimentos em torno dos sucessos sempre preferidos por alguns órgãos de divulgação, aqueles que são chocantes e perversos. Eles são recebidos e absorvidos com o sensacionalismo que se revestem, chocando, afligindo e atemorizando. Nunca houve tanta preocupação com o bem, com o amor à verdade, como nos dias atuais. São incontáveis os exemplos de abnegação, de sacrifício, de dedicação ao próximo, de iluminação de consciências. O progresso científico-tecnológico traz inimagináveis contribuições em favor da diminuição do sofrimento, das deficiências, enfermidades, desconfortos, das aflições que caracterizaram algumas gerações passadas. Ninguém é capaz de deter a marcha do progresso indefinidamente. Tudo se renova com a vida, e a felicidade é possível para aquele que anela e busca, esforçando-se por conquistá-la. Faz a tua parte, tornando-te mais nobre, lapidando as tuas imperfeições, crescendo interiormente em conquista de valores morais, espirituais. Transformando-te para melhor, modificarás toda a humanidade. Pois bem, é uma lição que Joana de Ângeles nos traz, a possibilidade de evitarmos tormentos para a nossa alma. O título da lição, Tormentos Evitáveis. E o que nós fazemos? Nós simplesmente nos associamos a essa fonte de tormentos e deixamos esses tormentos adentrarem a nossa alma,
através da nossa sensibilidade, do nosso coração, dos nossos sentimentos. E aí, tiramos exatamente o conforto, tiramos o equilíbrio que possa haver nas nossas almas, no nosso eu, para entrarmos em um desalinho completo com a paz, em uma distância do amor, em uma arrogância que passa a fazer parte dos nossos corações. Vamos então tentar compreender essa lição, né? Bom, só um minutinho. Então, o que são tormentos? Tormentos são sofrimentos. Então, Joana de Ângeles quer nos trazer a mensagem que muitos dos sofrimentos são evitáveis. É como se Joana quisesse nos dar uma ideia de prevenção. Assim como a gente previne a cárie escovando os dentes e tudo mais, indo ao dentista fazendo limpeza, nós temos como evitar esses tormentos que habitam a alma de todos nós, né? Joana fala que o pessimismo, sabe o que é pessoa pessimista? Né? É aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado, que tudo deu errado, que está dando errado até hoje. A pessoa pessimista, ela não percebe que tudo deu absolutamente certo, por isso que ela está viva. Ela não percebe que ali seus anticorpos estão trabalhando o tempo todo para deixá-la viva, né? Ela não percebe que nada houve de cataclismo que possa ter tirado ela desta vida. Ela não percebe que ela é cercada de pessoas bondosas dispostas a ajudar, porque ela enxerga os inimigos, enxerga a possibilidade da Terra explodir com um meteoro, ela enxerga a possibilidade de só estar cercada de pessoas ruins, né? Então, o canal, a sintonia ali é com a catástrofe. O pessimismo, a revolta, porque sempre que as coisas não ocorrem como eu esperava, como eu imaginava, ou dentro do prazo que eu desejava, a revolta chega. O desencanto, porque existem pessoas que só aspiram ao prazer e que quando se veem diante de dificuldades, de aprendizados, de provas, elas se desencantam e desencantam de si porque passam a se achar incompetentes para lidar com a vida. Desencantam com a vida porque acreditam que a vida não vai oferecer nada de bom. Menosprezam e desprezam as provas, menosprezam e desprezam as dificuldades, porque esses são empecilhos, castigos, nunca oportunidades de crescimento, de renovação. E a pessoa muitas vezes busca sensações imediatas do prazer e não imagina que essa necessidade de prazer, prazer, prazer é um processo infantil daquele espírito que não amadureceu ainda. A pessoa madura, ela encara o sofrimento, a dificuldade, a dor de uma forma diferente. A pessoa imatura, ela se revolta. Ela se revolta contra si, contra a vida, contra Deus. E aí o que gera? Gera uma onda de energia desequilibrada, né? Então, o pessimismo, a revolta, o desencanto, as sensações imediatas de prazer, essa necessidade, tudo isso faz parte do perfil das pessoas que passam a se atormentar em prol de um materialismo e se esquecem de que são espíritos encarnados que aqui vieram para poder reparar os erros de outras e desta vida. Aqui vieram para aprender, para evoluir, para dar vida a novas vidas, oportunidades de aprendizado. Esquecem que vieram aqui para trabalhar, porque o nosso Pai trabalha, Jesus trabalha. E como fomos criados à sua imagem, também trabalhamos. Jamais deixaremos de trabalhar. Só que nessa
mentalidade infantil e preguiçosa, o trabalho é infelicidade, né? Graças a Deus, sexta-feira. Graças a Deus, né? Estamos longe do trabalho. E como se a gente ensinasse para os outros e aprendesse que trabalho é tormento. E aí criamos dificuldades para as nossas vidas, porque pelo menos 1/3 da nossa vida está num trabalho material, fora os trabalhos voluntários, o trabalho da mente, do corpo, do espírito, né? E a gente coloca o trabalho como castigo. E aí a gente começa a se atormentar. Por quê? Porque precisávamos de enxergar o trabalho com prazer. Que maravilha, estou vencendo. Que maravilha, estou melhorando, estou aprendendo. Eu erro e estou buscando uma nova forma de lidar com isso, né? Por que algumas pessoas veem de forma diferente? Porque são pessoas que nos ensinam que os tormentos não precisam existir nas nossas almas. Joana de Ângeles cita que os tormentos são derivados de alguns fatores. Ela cita o primeiro: ambições exorbitantes que não se tornaram realidade. Por falta de autoconhecimento e do conhecimento da vida, as ambições são inatingíveis, os objetivos inatingíveis. Uma ambição desmedida e eu me frustro e me atormento, porque eu não consegui realizar aquela realidade que estava longe de mim, né? Umas aspirações absurdas não consumadas, aspirações materiais, aspirações sociais que não se consumem e aí vira tormento, no sentimento de menos-valia e de incapacidade. Sentimentos nefastos dominando pensamentos vis. Isso quem fala é Joana de Ângeles. Então, os sentimentos negativos que geram e dominam todos os meus pensamentos e tornam também uma coleção de pensamentos negativos. Ações infelizes praticadas trazem tormentos, sim, porque a impulsividade que muitas vezes nos leva a erros com os quais serão mananciais de lágrimas nas nossas vidas. E também é causa do tormento a cultura materialista, que cultiva, que divulga o tempo todo o mal, o pessimismo, a catástrofe, tudo de ruim, né? Eu vou contar uma história para vocês, para poder vocês entenderem do que a gente está falando, né? Existe uma pessoa que eu vou chamar de Zé, não é esse o nome. Esse Zé, ele é um vendedor de doces e trabalha na beira de uma praia brasileira. Pense numa pessoa pobre. Pense numa pessoa que foi perdendo aquela beleza divulgada pela mídia. O Zé possui 2 dentes na boca. O Zé anda bem maltrapilho, com roupas muito pobres, a maioria das vezes descalço ou com um chinelo muito fininho. O pé dele é um casco quase, de andar pelo asfalto, pela areia, vendendo doces. E o Zé, ele tem aquela sensação de ser invisível aos olhos de todos que transitam pelas avenidas da capital beira-mar, ou por todos aqueles que estão ali na praia buscando olhar para o belo ou para os corpos, né, de modelos que estão ali desfilando nas areias da praia. O Zé não tem nada disso. Mas, para um olhar atento, que percebe a presença do Zé e que aceita ser abordado pelo Zé, a gente vê algo diferente. O Zé, para esses desatentos, é um insucesso, é uma vida, é um fracassado. Aos olhos da mídia,
aos olhos daqueles materialistas, aos olhos daqueles que são descritos por Joana como os que têm aspirações gigantescas, né? E que vivem frustrados, porque de repente nunca conseguem chegar no seu objetivo. Então, às vezes, é constrangedor você ser abordado pelo Zé. Por quê? Porque ele chega sorrindo. Sorri com os olhos que estão sempre sorridentes. Sabe aqueles olhos sorridentes, felizes? E aquela boca que tem 2 dentes. Mas ele tem um sorriso tão amplo que torna-se um sorriso bonito, bonito pela energia que ele passa. E ele chega vendendo doces. E é assim que ele sustenta toda a família dele, né? Então, o Zé é feliz. Em qualquer momento do dia, pode estar chovendo, pouca gente, muita gente, o Zé está sorrindo. Ele gosta do que faz, ele agradece o que faz. Então, o Zé descobriu um segredo, né? Ele sabe o que é uma vida boa. Para ele, a vida é boa. E para muitos daqueles que ouviram a cara quando veio o Zé, ou que compram os doces do Zé, muitos desses não sabem o que é uma vida boa. Porque começam a indagar e nunca vivem o presente. Mas vivem uma aspiração de um futuro que talvez não chegue da forma como essa pessoa vai querer. Então o Zé descobriu aquilo que nos cursos que a gente faz, a gente aprende. Aqui nas palestras, nos livros, a gente está sempre aprendendo. Ser feliz é uma decisão. Eu decido ser feliz. E não coloco condições para que eu possa ser feliz. Eu não coloco a condição de se eu tiver saúde eu vou ser feliz, se eu casar com Beltrano eu vou ser feliz, se eu me formar em tal curso eu vou ser feliz, se eu tiver uma casa em tal bairro eu vou ser feliz, o dia que eu tiver tal carro eu vou ser feliz, não. Ser feliz é uma decisão. Eu vou ser feliz, independente de onde eu estiver, com quem eu estiver, como eu estiver. Esse foi o aprendizado do Zé, quase analfabeto, de uma classe B, né? E que tem uma vida difícil, mas ele, com a decisão de ser feliz, traz leveza para as dificuldades da vida dele. Então ele fica feliz por poder pegar um ônibus e ir até a favela onde ele mora, né? Ele fica feliz por ter um barraco para poder morar. Ele fica feliz de conhecer as pessoas na praia, feliz quando compram o seu doce, feliz por bater um papo, feliz pelo bom dia, boa tarde que ele recebe, mesmo de quem não vai comprar, né? Então, Zé é uma pessoa que sabe viver. Ele não tem esse tormento que Joana de Anjos fala, porque ele evitou os tormentos para a vida dele. Claro que ele tem alguns tormentos, ele é humano, mas esses tormentos evitáveis que Joana fala, ele não levou para o legado da vida dele. E aí, as heranças, a gente deixa uma herança material, né, para as pessoas. Agora, o Zé, que não tem a matéria para doar, ele deixa um legado, um ensinamento, não para as pessoas, mas nas pessoas, né? Olha que coisa interessante isso. E a gente conhece outros Zés na vida, né? A gente conhece, um dia, essa cena não me sai da cabeça, e eu já contei para vocês aqui. Eu estava com meus filhos no carro levando para a escola quando eu vi uma carroça, né? Uma via aqui no Eixinho de Brasília. E tinha o pai, o filho, adolescente, 12, 13 anos, e a menina de 8 anos. E o pai falava alguma coisa, e aqueles meninos estavam naquele banco duro da carroça, balançando ali, né, à medida que o cavalo trotava. Mas eles riam de gargalhar com a cabecinha para trás, sabe? E eu falei, gente, mostrei para os meus filhos, olha que coisa linda, né?
Um sol quente desse, a gente está indo, né, meio-dia e meia, 1 hora por aí, e eles no sol, eles estão tão felizes, tão à vontade naquela carroça, tão felizes conversando com o pai, e um olhava para o outro mostrando a vista, né? Que liberdade que era aquela de passear pelas ruas da capital, na carroça que pertencia ao pai, e eles estavam plenamente felizes. O que é isso? O que é isso? É saber viver, é ver e aceitar e pensar, acreditar que a vida é boa e que merece ser vivida, né? E o que nós temos do outro lado? Nós temos do outro lado essa situação que Joana nos traz, né? Nós temos o inconformismo de muitas pessoas que geram revolta, autoinsatisfação. E esse inconformismo que gera revolta e autossatisfação leva a um sentimento de infelicidade. E aí a gente vê a pessoa que tem tudo e que é infeliz. E que faz doenças o tempo todo. E que muitas vezes fica reclusa na sua casa por medo de viver a vida fora de casa. Que muitas vezes sofre com a depressão, com a ansiedade, com medos, com a falta da convivência do outro, porque se fechou na infelicidade. Ah, Bia, é depressão, sim, e tem tratamento. E precisa de lutar constantemente, que seja a vida inteira, em busca dessa sementinha da alegria, né? E não desistir. Outro dia eu falei com uma amiga, eu te admiro muito por você não desistir. Ela já foi em vários psiquiatras, ainda não acertou o medicamento, a dosagem, e ela não desiste. Olha que coisa importante isso. Não vira um tormento essa saga, mas vira uma luta em busca da felicidade. Porque ela não desistiu de ser feliz, ela não desistiu de melhorar. Olha que coisa bacana, né? E aí a gente vê que nós percebemos os desvios de comportamentos, onde a pessoa escolhe um desvio na estrada por comportamentos que vão levar a transtornos íntimos e que vão gerar culpa, tristeza, medo, pânico, etc. Então a pessoa entra num tormento e vai gerando outros tormentos e de repente tem a cultura do tormento, né? E a gente percebe aquilo que Joana fala. Se eu posso escolher ser feliz, e se existe um mundo onde tudo acontece rapidamente, porque se você liga e sintoniza com o mal, você vai ligar um programa que só fala de assassinato, que só fala de roubo, que só fala de cataclisma, de coisas horríveis, e que passa a mesma cena do crime inúmeras vezes na saída do supermercado. E quando você assiste aquilo o dia inteiro, a semana inteira sendo noticiado em todas as vias de comunicação, sem perceber, você vai no supermercado sobressaltado, com medo. O que é? No seu inconsciente você deixou aquela energiazinha, aquele sentimento, aquele pensamento tomar conta. É isso que nós precisamos de mudar nas nossas vidas. Quer assistir notícia? Escolha um canal que não seja sensacionalista para o mal. Nós estamos roubando a esperança dos nossos jovens. Eu percebo hoje inúmeros jovens que não querem ser pai, ser mãe, porque não acreditam na beleza da vida e que a vida não está desgovernada. E Joana fala no seu livro, nunca houve tanta bondade, tanto esforço em melhorar. Pensem na Lei Maria da Penha. Há séculos atrás, os homens podiam entrar na casa de qualquer pessoa, desejar a mulher, arrancar pelo cabelo, levar e pronto, e jogar depois em qualquer canto. Hoje isso é crime, né? Então, quando a gente pensa
que quando você tem uma intenção de matar, você vai preso. E antes eram os duelos com intenção e tudo mais, e fazia parte do rito da sociedade. Quando nós não tínhamos antibióticos, não tínhamos tratamentos, quando a gente assiste aquela série Outlander, você volta lá para a Irlanda, né, de 1700 e pouco, e você pensa, gente, que povo difícil, que vida difícil que a gente já viveu quando a gente encarnava nessa época, não é mesmo? Então, o mundo hoje está repleto de movimentos sociais. A maioria dos locais, uma liberdade religiosa, né? Você tem uma liberdade de pensamento que nós devemos lutar com todas as forças para continuar tendo. Você escolhe com quem você quer se casar. Na maioria das sociedades que eu estou dizendo. No nosso mundo aqui, estou falando de Brasil para todos nós aqui, né? Então, cuidado para não se envenenar. Há formas da gente saber notícias e de ficar informado sem ser envenenado, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a maldade está destruindo tudo? Sim. Ela destrói quando existe uma permissão para ela destruir, né? Se a gente permitir, a maldade vai destruir a minha esperança, a maldade vai destruir a minha confiança, a minha alegria, né? A maldade que vem com uma fofoca, que vem com a minha inveja, que vem com o que for, ela destrói, destrói. Mas é preciso permissão, porque a maldade não faz nada sem permissão. Se eu estou rodeado de pessoas que abusam da minha boa vontade, que abusam de mim, ou que falam isso, aquilo outro, eu estou permitindo. Então, eu não posso permitir. Eu preciso de me defender. E como que eu vou me defender? Com o oposto da maldade. O que é o borrifador ali, ó, o detefon da maldade? É o oposto, que é o amor. O amor próprio, o amor pelo próximo, né? Se eu não permitir que a maldade encontre um terreninho fértil no meu coração para ela fazer morada e reproduzir, ela não vai ficar, porque ela morre por falta de oxigênio, né? Então, se eu me configuro a partir da maldade que entra dentro do meu coração, da minha mente, então eu vou ter muita dificuldade de fazer crescer o amor, a esperança, a coragem, a fé. Certo? Então, se eu fico ali o dia inteirinho trabalhando com notícias ruins ligadas, almoçando com aquela notícia lá ligada, ruim, então eu deixo esse terreno, né, ficar recebendo, a minha mente ficar sendo constantemente repleta de maldades. E quando eu menos espero, eu estou desejando o mal do outro, eu estou desejando a vingança do outro, eu estou desejando que o outro sofra. Chego a desejar que o outro morra, de acordo com as notícias, né? E aí eu não abro espaço para o amor. E quando eu não abro espaço para o amor, lembrem-se disso. Todo coração sem amor faz com que o sufocamento aconteça. As pessoas sem amor vivem sufocadas. Se eu estou me sentindo sufocada pela tristeza, pelo medo, por qualquer outro sentimento, falta amor. Preciso ir no autoconhecimento para poder deixar o amor chegar. Nós precisamos de nos encher de pensamentos bons. Nós precisamos de entender que de vez em quando os pensamentos negativos, como raiva, ansiedade, soberba, etc., eles fazem parte, porque nós somos humanos. É normal de vez em quando. O que não pode é tomar conta de nós, entendeu?
Porque senão o pensamento negativo faz uso campeão do terreno da nossa mente e fica ali, planta o que quer, faz o que quer. Não. Nós temos que mostrar que quem é o dono da nossa mente somos nós. Entendeu? E aí, qualquer problema que acontecer no externo, com a minha mente cheia de negatividade sem amor, qualquer probleminha passa a ser um problemão, uma dificuldade e interfere na minha vida. Então, o que era para ser um medinho vira um medão e me deixa trancado dentro de casa com medo de viver. O que era para ser uma tristeza, eu faço, de repente, um quadro depressivo, né? O que era para ser uma ansiedade passa a ser um pânico. Por quê? Porque não tem terreno para o amor crescer, porque está tudo tomado pelas ervas daninhas, né? Então, a negatividade exacerbada pode causar depressão? Pode. A negatividade exacerbada causa ansiedade? Sim. Então, eu preciso de quê? De cultivar o quê? O positivo. Mas para eu cultivar o positivo, eu tenho que ter uma certa humildade. Vou contar uma outra história para vocês verem. Numa fábrica de tecer fios, né? Vocês já viram? Tem aquelas máquinas que cruzam para lá, para cá, pegam aqueles fininhos, às vezes fazendo um tecido de seda. É interessante, né? Fiar, né? E aí uma fábrica tinha vários funcionários. Mas quando dava um problema em uma máquina, ao invés dos funcionários mexerem na máquina, porque era uma coisa muito delicada, eles chamavam um especialista. E o especialista, em 2 minutos, fazia e pronto. Desembaraçava aquele novelo, aquele tanto de fios, e a máquina continuava a funcionar normalmente. Mas aí, sempre uma ou outra máquina dando problema, ele ia lá e resolvia. E uma pessoa que estava na máquina falou: não, isso aqui é um nó pequeno, eu vou tentar resolver. E foi mexer no nó. Né? Aí o que aconteceu? Quando ele mexeu, virou um caroção, um nozão, né? E aí ele não teve jeito a não ser chamar o rapaz. Aí o rapaz olhou, estava aquele negócio todo bagunçado, e falou: nossa, o que aconteceu? Eu dei o meu melhor, eu tentei consertar isso aqui. Aí o rapaz olhou para ele e falou: o seu melhor é chamar por mim, porque eu estou treinado para resolver isso. Demorou um pouquinho de tempo a mais, mas ele desfez os nós, o embaraço que havia sido criado para aquele funcionário. E o funcionário ficou envergonhado, mas ele pensou e aquela pessoa especialista estava certa. Existem momentos que, por mais que eu tente sozinha, sai da minha alçada. Então, muitas vezes, para buscar o desembaraçar dos nós da minha vida, eu vou precisar da ajuda de alguém, seja de um psicólogo, de um terapeuta, né? Seja do psiquiatra, seja de um amigo, seja lá que nível é o seu nó. Porque dependendo do nó que tem, é o especialista do especialista que vai resolver, não é mesmo? Então, quando eu quero lidar com a negatividade ali, representada por esses nós, às vezes eu não sei como fazer isso. Não é vergonha. Lembrem-se dessa frase. O seu melhor é chamar por mim. Né? Isso também nos serve para refletir quando a gente está sem saída. Quem é que a gente deve chamar quando a gente se vê sem saída? Quem nas nossas vidas é a figura mais tarimbada para poder nos ajudar a desfazer os nós da nossa vida? O alto, pela figura de Jesus, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos mentores. Jesus como guia, coordenando tudo aquilo ali. Não há nó que não se desfaça com a presença daquele que é o governador do planeta e que está sempre disposto a nos ajudar. E aí, eu vou para uma outra história. Hoje está cheio de historinha, né? A dona Maria Laura deve estar gostando, que ela gosta das historinhas.
Eu vou contar uma outra historinha, porque através das histórias a gente vai passando essas mensagens, né? Essa história está no meu celular. É uma lenda, uma fábula, não sei se é lenda ou fábula, né? Mas serve de alerta para os dias que nós estamos vivendo. É o que eu quero que vocês prestem atenção para esse aprendizado. Existia, né, uma estrada, tinha um certo movimento, e um homem vivia na beira dessa estrada. Tinha lá, sabe aquelas vendas, em Minas a gente chama de vendas, né? Aquele armazém, né? Que vendia ali o seu refrigerante, a aguinha, e ele vendia cachorro quente. Então ele não tinha rádio, a vista dele já não era boa, ele já não lia jornais, muito matuto, né? Mas o que ele gostava de fazer? Cachorro quentes e vender cachorro quentes. Então ele pediu para uma pessoa, um ajudante, fazer um cartaz e colocar na beira da estrada, colocando aqui cachorro quente especial e delicioso. E o que ele percebeu? Que as pessoas paravam e compravam cachorro quente. E ele disparou. Todo o tanto de cachorro quente que ele fazia não era suficiente. Ele tinha que fazer mais. E aí, os pedidos de pão aumentou, ele já pedia muitos pães e salsicha e fazia ali o cachorro quente todo, tanto que ele fazia estava vendendo. O negócio foi crescendo tanto que o filho dele, que morava na capital e fizera faculdade, recebeu o telefonema desse pai e falou: meu filho, vem cá que o nosso negócio está muito próspero. Olha que eu coloquei um cartaz e eu não vou deixar de fazer muitos cachorros quentes, eu preciso da sua ajuda para me ajudar a administrar aqui. Aí o filho falou: pai, eu vou fazer uma visita e ver como que estão as coisas. Aí o filho chegou, viu a placa, aquele tanto de gente, e ele comprando dezenas e centenas de pães e muita salsicha no freezer. Ele falou: papai, o senhor não tem ouvido rádio? Não, meu filho, não tem tido nem tempo. Não tem visto TV? Não, meu filho. Lido jornais? Não. Papai, mas o senhor precisa de estar por dentro da situação do mundo. Existe uma crise muito séria, nós estamos passando por uma crise internacional perigosíssima. A economia está à beira do caos, papai. O mundo pode acontecer uma falência global, está tudo muito complicado. Aí o pai pensou: nossa, gente, eu não imaginava que a nossa situação era de tanto medo. Então, o que ele fez? Ele foi lá, tirou o cartaz da estrada, diminuiu o pedido de pão, de salsicha. Primeiro as pessoas começaram perguntando, ele dizia: não tem mais pão nem salsicha. As pessoas foram deixando de comprar, as vendas foram caindo, caindo, e de repente era um ou outro cachorro quente. E ele fala para o filho: meu filho, você tinha razão. A crise que está assolando aqui a nossa região é muito séria. Eu não vendo mais cachorros quentes. E assim acaba a história. Não tem final feliz. Mas essa historinha é para a gente refletir. Como é que você está lidando com a vida? O que esse filho fez? Ele tirou a esperança, o negócio estava próspero, deixou de viver o momento presente para esperar uma catástrofe, uma crise, uma complicação que não tinha chegado lá. Ele antecipou. Sabe-se lá se a crise ia existir mesmo ou não. A mudança de pensamento daquele senhor humilde, acreditando que a sabedoria do filho pela faculdade era maior que a sua da vida, fez com que ele fosse fechando, se encolhendo, e decidiu abrir ali o seu negócio para uma crise e deixou de ser feliz e de acreditar no cachorro quente maravilhoso das pessoas comprando. O que é isso? O pessimismo, né? O pessimismo, a falta de segurança, né?
ele simplesmente, o negativismo do filho entrou na mente dele e foi tomando conta, e ele não foi cultivando mais o positivo. Então, não teve mais espaço para o amor, né? Não teve mais espaço para o otimismo. E o que aquele filho fez, sem perceber? Tirou a esperança de alguém que estava pleno de alegria e de felicidade. A minha pergunta é: qual é o nosso papel na vida? Nós estamos sendo vendedor de cachorro-quente na vida dos outros? Ou nós estamos sendo filho? Nós estamos aguardando cataclismas e desgraceiras que podem vir no futuro e deixamos de viver o presente para esperar o pior do futuro? Ou nós estamos vivendo um dia de cada vez, tirando as ervas daninhas do pessimismo, não deixando esses tormentos, evitando esses tormentos na nossa alma? Então, essa é uma pergunta interessante para a gente se fazer. Que papel é esse que eu estou fazendo? Então, eu pergunto para vocês, sempre nós temos que fazer aquela pergunta: a minha vida é boa, né? Como Zé, a gente sabe chamar o melhor para nós vindo de outra pessoa e sabemos que às vezes nós não temos o melhor para nós, mas abrir o nosso coração para receber de fora? E crise? Que crise? Né? Que crise? Será que nós estamos antecipando crises que de repente não vão chegar do tamanho que a gente acha? Né? Ou como às vezes anuncia tornado, depois chega uma tempestade e a gente, mas não veio tornado, e fica aquela expectativa. Sim, vem tornado? Vem. Então vamos fechar as janelas, vamos colocar as proteções, ok, vamos esperar. Não veio? Vamos bater palma e vamos seguir a vida o mais rápido possível, né? Porque não veio tornado. Outras vezes a gente fecha tudo, se protege e veio o tornado. E nós estamos preparados esperando o tornado. O tornado não vai nos destruir. A crise não vai nos destruir. O mundo não vai acabar. A maldade não está imperando no planeta. Basta você sintonizar no canal do bem, sintonizar no canal do amor e colocar positividade na sua vida. Né? Então, como é que eu vou afastar esses pensamentos negativos? Eu vou trazer umas dicas rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. Primeiro, eu preciso de identificar meus pensamentos negativos, porque às vezes a gente tem tanto pensamento negativo que a gente não percebe que é pensamento negativo. A gente acha que a gente é realista, a gente acha que a gente sempre pensa com um lado racional, né? Então, eu preciso de identificar e descobrir, sabe? Igual quando tem alguma coisa em casa que eu vou fazer uma faxina, eu tiro o tapete, eu arredo o móvel para descobrir a poeira. Então, eu tenho que descobrir esse pensamento negativo. Por exemplo, comecei com uma angústia que eu não sei qual. Aí eu preciso olhar para dentro de mim. Por que eu estou angustiada agora? Né? Aí eu descubro, por causa disso. Então, eu vou conversar, né? Aí eu estou preocupada porque amanhã eu não comprei a carne do almoço. Então, eu vou falar comigo. Fique tranquilo. Vai dar tempo. E se por um acaso não tiver a carne, talvez é uma oportunidade para você fazer uma deliciosa omelete. Né? Mas eu preciso de descobrir o que está me dando agonia. Eu preciso de adquirir o hábito de ver o lado bom das coisas, porque quando a gente está recheado de negativismo, a gente não percebe. A gente tem uma ideia que a gente vê o lado bom das coisas, mas não, a nossa lente está meio sujinha, a gente vê o lado ruim sempre. Por exemplo, fui demitido, e agora veio o medo de passar fome, o que vai acontecer com a minha família, e eu vou ser o responsável por destruir o meu clã. Não. Isso eu preciso de ter o hábito. De repente, é uma nova oportunidade de oportunidades maravilhosas de melhor salário. E vou me conectar nisso
e procurar estar atento a isso, né? A prática é que eu não posso ficar alimentando meus pensamentos negativos. Porque se eu estou com um pensamento negativo, que o almoço não vai ser bom por causa da carne, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu vou com um pensamento positivo. Nossa, mas que delícia essa aguinha gelada que esse filtro está me dando neste calor, né? Que bom que está isso. Então é eu buscar no ambiente, na situação, algo positivo. Porque o negativo foi plantado, eu não estou conseguindo tirar. Então eu tenho que plantar um positivo, para não alastrar. Entendeu? E eu preciso de deixar as minhas crenças do passado partirem. É nossa mania ficar guardando no nosso coração, na nossa memória, as experiências negativas e ruins. Eu preciso de carregar o meu HD de experiências e lembranças boas. Eu não lembrar da pobreza, que eu não tinha um sapato adequado, mas eu lembrar das brincadeiras, da liberdade de correr daqui para ali descalço, seja como for. Mudar a memória do HD, deletar alguns arquivos muito pesados de negativismo e colocar outros mais leves de positividade, né? E escutar o nosso corpo é muito importante. Olha só, qualquer processo de ansiedade significa que eu não estou seguro comigo mesmo, nem estou confiante no universo. Isso traz ansiedade, sabe? Então, todos nós estamos muito ansiosos, por quê? Porque bateu uma insegurança de uma situação nova que a gente não vivencia. Mas para essa ansiedade não sair do controle, eu preciso de confiar no universo e preciso de confiar nos recursos internos que eu tenho, que eu trago já há muitas vidas para cuidar, né? O que é o estresse? O estresse é simplesmente a conexão aqui, ó, como se tivesse um fio aqui, ó, a conexão com o negativismo. Então, se eu estou falando, nossa, mas eu estou no estresse ultimamente, então você já sabe, assumindo ali que você está conectado com o negativo. E quando conecta com o negativo, entra o pessimismo, e o pessimismo é gerador de estresse. Porque a pessoa que não é estressada é uma pessoa que confia mais, é uma pessoa mais otimista. Tá certo? Só para vocês lembrarem. Então, o estresse, né? O foco dele é o negativismo e as cobranças. Porque como eu fico sem esperança, eu fico me cobrando, me culpando, e aí eu me desalinho por completo, né? Aí, qual é o esforço que eu preciso de ter? De me amar. Eu preciso de me amar, né? A base de toda positividade que existe no universo vem do amor. E quem ensinou isso foi Jesus. E Jesus falava da felicidade através do amor. Assim mesmo, né? Do amor ao próximo. Então, eu desejar o bem do próximo, eu me amar, é a base de toda positividade. Porque eu vou querer o melhor para mim. Então, a felicidade, isso é um lembrete, a felicidade, ela só atinge aqueles que a permitem entrar em sua vida. Se você quer ser feliz, é preciso amor, positividade e permissão para a felicidade entrar na sua vida. Quando você está no mar de negativismo, você cria os tormentos e a felicidade não entra, porque não tem espaço para ela, né? Então, conecte-se, busque fazer disso um exercício diário. Eu vou buscar uma memória positiva, uma lembrança positiva, e vai dias na sua mente. Você vai ver a diferença que vai fazer. Cada um, com o seu auto-amor, a sua autoestima, pode guiar o outro dele, e juntos nós vamos criando o quê? Um terreno maravilhoso no mundo em que habitamos, e tirando essa negatividade em positividade. Então, tudo, meus amigos,
É uma questão de sintonia. Escolham sintonizar com o bem e o amor. É uma questão de escolha. Não tem uma pílula mágica. Todas essas histórias, essas dicas eu trago para vocês, mas a escolha de cada um é minha, é sua, entendeu? Quem tem que ser o nosso guia para o plantio das coisas boas? Jesus, certo? Então é com Ele que nós vamos conectar. Vamos buscar diariamente nos conectarmos com Ele, sabendo que Ele está conosco o tempo todo. E sabendo que quando nós acreditamos que o mundo vai piorar, que o mundo está piorando, nós estamos chamando Deus de incompetente. Jesus, governador da terra, de incompetente. Quando nós achamos que tudo vai acabar no Brasil, em tal e tal país, nós estamos duvidando da capacidade de Jesus. E se nós somos cristãos de verdade, aqui no nosso coração, tem que ter a fé de que tudo está caminhando como Jesus permite para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Vamos fazer a nossa prece. Respiremos profundamente, sentindo o ar entrar pelo nariz, soltando pela boca, buscando o relaxamento do nosso corpo e da nossa mente. Enquanto você respira, sinta o ar passando, oxigenando o nosso sistema nervoso, oxigenando todas as células do nosso corpo, levando esse alimento querido para nós. E nós vamos sentindo que do alto vem uma luz, como se fosse um raio de sol, penetrando a nossa cabeça e nos banhando até os pés, iluminando cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Vamos sentindo a musculatura relaxando, nos colocando confortáveis, relaxados, buscando sentir o prazer dessa sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente. E cada um peça aquilo que deseja receber da espiritualidade, dos nossos médicos, enfermeiros, enquanto continua essa respiração compassada. E assim, plenos de paz, nós vamos rogar ao Pai que permita que todos os nossos irmãos em imunidade, encarnados e desencarnados, possam nesse instante receber essas energias salutares de saúde, paz, amor, luz. E que essa corrente de positividade possa ir se alastrando, envolvendo a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso Brasil e todos os países do nosso mundo terra. Vamos imaginar a Terra envolta nessa luz desse raio que surge das mãos do nosso Jesus. Rogando discernimento, sabedoria, fé, luz, para tomarmos as melhores decisões, para termos a força necessária para as melhores ações e para nos conectarmos com esse amor maior e podermos sempre optar pelo amor. O amor por nós, o amor pelo próximo, o amor a Deus. Assim, nós agradecemos este momento de estudo e oração
E rogamos que todos os nossos lares sejam abençoados e que todo o tratamento seja realizado em cada um de nós. Que o nosso coração, cheio de gratidão, possa, neste momento, agradecer a vida, agradecer ao universo por mandar tudo o que necessitamos, agradecer a presença dos mentores, a presença de Jesus, dos nossos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, dos nossos familiares encarnados e desencarnados. E assim finalizarmos este momento de estudação dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, nosso anjo da guarda. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, amigos, por estarem comigo até o final. Eu quero pedir que quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Quem gostou do estudo de hoje, vá lá no joinha, dê um like, ajuda o nosso canal, né? E que possamos, quinta e sexta, às 18 horas, estarmos aqui de novo, estudando e sentindo essas vibrações nos envolvendo. Receba o meu abraço fraterno, de gratidão por vocês estarem nessa caminhada comigo e que nós possamos juntos continuarmos nessa estrada por muito, muito tempo, sempre aprendendo e acreditando que a vida é bela, a vida merece ser vivida. Nós somos maravilhosos porque somos filhos únicos do nosso Pai Celestial. Uma boa noite a todos, um bom descanso, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquemos com Ele.